Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola Cebola, Cebola Television, que tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Aliás, daqui a um pouquinho, elevadíssimo teor de cultura. Nós estamos recebendo uma pessoa paulista que reside já há algum tempo em Portugal, a senhora professora Clara Haddad. É senhora o título assim, né? É para deixar-te mais senhorial depois. Para ficar mais formal. Antes de passar, que já passado está, não tem jeito, né? Eu quero agradecer aos trabalhos técnicos dessa equipe muito eficiente, a Betânia, a Luciana e o Márcio, que sem eles nós não penetraríamos aí nas plataformas midiáticas disponíveis. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, hoje nós estamos aqui muito portugueses, olha hoje, situado em Lisboa, nos insere, abre portas e janelas do universo lusófono e que nos dá uma belíssima de uma audiência e, o que é melhor, mais importante, uma audiência muito gabaritada, como todo bom português sabe ser. Quero agradecer também ao jornalista Tiago Paleari, se não me falha a memória, Paleari, é isso mesmo, Tiago Paleari, da assessoria assessoria.com.br. Tiago, muito obrigado pela ponte, ter pautado aqui essa ilustre personagem que eu vou tentar ler todo, vou abreviar o currículo desta mulher, que é uma coisa louca. Paulista, escritora, narradora de histórias desde 1999, levou sua arte a países sul-americanos, europeus e hoje reside em Portugal, onde ministra o curso de Gestão e Animação de Leitura na Faculdade de Psicologia e Ciências e Educação da Universidade do Porto desde 2015. Na verdade, eu participei como professora convidada desse curso, né, como a disciplina Storytelling. Eu não sou uma professora... Storytelling, arte de contar história. Claro. Não sou uma professora regular. Quando falou Storytelling, história e tela, eu falei, peraí, não, Storytelling. Pode ser, exatamente. Foi eleita a melhor narradora em língua portuguesa na Bélgica, um dos mais conceituados eventos do mundo. Isso é verdade? Isso é verdade, Tá bom. Super verdade. Ok. E porque você está idealizadora do projeto social Jovens Narradores, que através das oficinas de arte e literatura, capacita jovens de escolas públicas na zona sul de São Paulo. De São Paulo, sim. E acaba de lançar um livro muito bonito, magistral, muito poético, muito interessante mesmo, tem uma ilustração muito boa, que é Poeira das Estrelas, pela Fábrica de Histórias. Menina, você, paulista, agora quase portuguesa. Quase portuguesa. Ainda não ganhou aquele sotaque firme, mas está chegando lá. Eu mudo o chip quando eu chego aqui. Você muda o chip, isso é muito bom. Antes de a gente entrar na tua carreira e tal, como é que você, em Portugal, se habilita a trabalhar com jovens aqui na Zona Sul de São Paulo? Por que isso? Olha, eu sempre tive uma grande referência na minha vida, que foi minha avó. Minha avó era uma contadora de histórias exemplar. Foi a partir da escuta das histórias dela que eu me tornei também uma contadora de histórias. Hoje em dia, uma contadora de histórias profissional e também escritora. E eu sempre tive a vontade de partilhar essa arte com todas as pessoas que tivessem interesse. Aqui no Brasil, eu comecei esse projeto porque eu acredito que é importante trabalhar com a escrita, com a literatura, com a oralidade, né, com a capacidade de comunicar. E eu criei esse projeto social junto com a minha irmã. Eu desenvolvo numa escola da Zona Sul, no Jardim São Luís, porque eu acredito que é preciso incentivar os jovens a sonhar. Não é à toa que o nome do projeto é Jovens Narradores Descobrindo Novos Horizontes, que a partir da literatura, a partir da escrita, da oralidade, eles possam abrir horizontes da vida deles
deles, não é? Porque é uma vida muito dura, de muitas restrições, e eu acho que a arte e a literatura, ela pode contribuir para isso. Independente de eu viver em Portugal, eu acho que, enquanto brasileira, porque eu nasci aqui, na cidade de São Paulo, eu tenho essa função social, nem que seja um grãozinho de areia no deserto, né? Se eu puder contribuir com o meu trabalho, por que não fazer? E eu faço com muito orgulho, com muita alegria, esse projeto social. E esse teu grãozinho de areia vale mais que muitas tempestades, eu te garanto. É muito mais importante, porque é fundamental. E que crianças e que faixa etária você milita? De 12 a 17 anos, mais ou menos, que é uma faixa etária que é dita complicada, mas eu não sinto essa complicação, não, porque eles estão muito interessados, porque eles sabem que é para a vida deles, independente deles se tornarem contadores de histórias, porque o projeto ele não visa isso, que as crianças se tornem contadores, somente aquelas que desejem, né, posteriormente. Mas visa realmente o trabalho da oralidade, que eles se comuniquem melhor, que eles escrevam melhor, né? Porque uma boa comunicação faz toda a diferença na vida das pessoas. E você desperta, eu acho que primeiramente você desperta o desejo ou a vontade de descobrir a literatura, né? E depois eu acho que a oralidade é um segundo passo, né? Na verdade está tudo junto, na verdade nasce a oralidade primeiro e depois vem a escrita. A primeira oralidade? Sim. Não é? Mas imagino, desculpe agora, até um ponto para a gente se ilustrar um pouco mais. Porque eu acho que para a criança oralizar, ela tem que ler primeiro. Não necessariamente, o bebê quando nasce ele não vai saber ler, mas ele ouve, né? Ao escutar, ele vai pronunciando as palavras, então ele vai aprendendo a comunicação oral. E depois, posteriormente, quando ele entra na escola, ele vai aprender os símbolos e a linguagem escrita. Então aí entra a questão da leitura, da literatura, né? Então eu sempre digo que é fundamental primeiro, para todas as áreas, não só para quem trabalha com literatura, saber ouvir. Né? Quando a gente sabe ouvir, depois a gente consegue colocar as nossas ideias no papel, quando a gente consegue comunicar, né? Oralizar, dar vida à palavra, a gente consegue grandes feitos. Né? Muitas pessoas não têm o estudo, mas elas conseguem falar de uma maneira adequada, coerente, muitas vezes. Né? Por quê? Pela escuta. Ouviu bem. Ouviu bem. Mas então isso envolve também o ambiente onde a criança vive, né? Claro que sim. Se os pais são pais que incentivam, que são leitores, por exemplo, ou que têm uma referência literária, obviamente essa criança ela vai ter um suporte muito mais rico do que aquelas crianças que os pais também não são leitores, que não leem, que não vão estimular e não vão ter as brincadeiras, por exemplo, as brincadeiras antigas, né? Que hoje em dia vai se perdendo. Um exemplo, uma lenga-lenga antiga que é: lá vem o gato atrás do rato, lá vem o gato atrás do rato, lá vem o gato atrás do rato, aí aperta um lado da criança e achou! Né? Ou uma coisa de Portugal que eu adoro, que é uma lenga-lenga, é assim: Joaninha, voa, voa, que teu pai foi para Lisboa, e está assim, brincando com a criança. Então o primeiro contato é com a literatura oral que a criança tem. E depois, posteriormente, né, no ensino mais formal, ela vai conhecer as letras e a estruturação propriamente dita das palavras. Eu quero de público te agradecer esse ensinamento, porque realmente você vê que é claro que e o que você está falando é algo tão óbvio, né? Mas que como justamente a gente perde no decorrer do tempo, a gente perde essas minúcias. Sim, né? Vai perdendo. E porque o mundo hoje em dia está muito rápido. Né? Os avós, os pais de hoje em dia não são os avós de antigamente. Não tem mais tempo. Né? Né, não há tempo. Mas, de qualquer maneira, é possível contar um pouco das nossas próprias histórias. Nem tudo está no livro. O livro, claro, ele é essencial, ele é importante, né, para a gente conhecer, abrir os nossos horizontes, as janelas, né, das possibilidades. Mas as nossas histórias de vida também são histórias importantes para contar. E é a partir daí que a gente faz uma ponte de ligação, né, entre as histórias de vida e as histórias literárias.
E você começou esse curso aqui em 2015, né? Que curso? Esse com as crianças aqui na Zona Aqui, Sul. em 2013. 2013. É. Já tem uma mensuração do resultado disso? Ah, excelente. Alguns jovens já saíram do projeto porque eles mudam de escola, mudam de ciclo, né? E aí já não permanecem no mesmo estabelecimento de ensino. Mas desses jovens que estão desde 2013, na verdade, fim de 2012 que começou, eles têm uma desenvoltura muito grande, muitos até aqueles que nem estudavam, nem iam para uma sala de leitura, hoje em dia são leitores, porque eles perceberam a importância das palavras, da comunicação, para poder conseguir também até estudar, entender um texto, né, a compreensão leitora. Que é um pavor, né? E que é fundamental também, porque sim, sem a compreensão leitora eu posso ler e não entender o que está ali no papel. O âmago do texto. E é super importante isso. Então eu tenho um feedback muito positivo desses jovens. Hoje em dia, fazendo, né, um panorama, são mais de 800 crianças que já foram, participaram, né? E você chama isso, tem audácia de chamar de grãozinho de areia? É um grão de areia, porque são tantas crianças no Brasil todo e no mundo. Não, mas é um grão de areia. Não é importante não, eu te garanto que não. Desculpe, você está sendo modesto, eu entendo e aceito e acato, mas não concordo, porque você está fazendo algo que a maioria nem pensou em fazer. Desculpe o corpo presente. Sim, claro. Mas é absolutamente genial e isso deve ser propalado ao máximo possível. Eu acho que é importante, se cada um fizesse ou desse um pouco de si naquilo que mais sabe fazer, no meu caso é eu contar histórias e eu escrever histórias. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada cidadão fizesse a parte dele, né, na sociedade, eu acho que o mundo não estaria tão de ponta cabeça como ele está hoje. É um exemplo a ser seguido. Agora, você fala do mundo. Em Portugal você faz a mesma coisa? Em Portugal eu comecei a desenvolver o projeto, só que depois não teve a sequência. Porque o que acontece? Eu viajo muito, né? Aqui no Brasil eu tenho o suporte da minha irmã, que é a Sandra Haddad, que ela é coordenadora desse projeto aqui no Brasil. Então, ela consegue fazer e dar seguimento a esse projeto. Para que em Portugal fosse feito ou em outros lugares fosse realizado, era preciso ter alguém em campo, mesmo na escola, desenvolvendo o planejamento que eu faço sempre no início de cada ano letivo. Porque eu própria eu não consigo estar ali semanalmente com as crianças. Você não é onipresente, né? Eu gostaria, mas não. Bom, vamos falar da tua obra? Da Poeira claro. das Estrelas, Sim. Achei genial. Foi uma inspiração, assim. Nossa, fantástico. Não, eu gostei Qual é o nome da menina que Isabel? Anabela Dias, que é uma ilustradora portuguesa fabulosa. Muito legal. E que conseguiu captar de uma maneira magistral, colocar em forma de ilustração, de desenho as minhas palavras, também ampliando as possibilidades do texto, porque na ilustração dela ela consegue abrir outra dimensão para a história também. Ela conta uma história através das imagens, ela acrescenta ao texto. Eu acho que foi um casamento perfeito entre texto e imagem. Claro que eu sou suspeita, né? É a primeira vez que ela ilustra você? Sim, é a primeira vez. E a gente vai ter um trabalho ali mais para... Que não seja a última. Muito bom. Foi muito bom. Como você falou, uma junção muito interessante. Foi muito bom e foi uma inspiração, na verdade. O próprio texto, eu acho que fala um pouco de mim, de certa maneira, porque eu sou uma menina, né? uma senhora sonhadora. Vocês perceberam que ela não gostou de chamar de senhora, né? É que senhora está no céu. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas ao mesmo tempo eu coloco mãos à obra. Não fico só espreitando, olhando a janela, né? No caso da personagem, ela fica admirando as estrelas porque ela quer ter uma. E ela não aguenta só estar admirando, ela quer. Porque ela quer, então ela salta da janela do quarto e vai em busca de realizar o desejo dela. E eu sou uma pessoa assim, né? Eu tenho as ideias, mas eu quero colocá-las em prática. E nesse caminho, né, também vou encontrando pessoas, né, que vão me auxiliando nessa jornada.
No caso do livro, a Mariana, a personagem, ela encontra personagens que auxiliam nessa empreitada que é alcançar as estrelas. Ela encontra um cavalo, que é o cavalo mais rápido do mundo. O senhor quatro patas. É, os quatro patas. Encontra o 100 pés, que é o peixe também mais rápido e mais majestoso dos mares. E encontra a escada sem degraus, que é uma escada que leva até o céu, né? Que é um arco-íris. É, exatamente, exatamente. Não, essa de você chamar de um arco-íris de escada sem degraus é fantástica. É trabalhar com o imaginário, né? Não, eu acho que é aquela mente criança de tudo pode ser. É, isso que eu achei legal, porque dá um sentido, cria um significado de algo que a gente não vê. Exatamente. Você enxerga um arco-íris, mas você não vê essa escada. Que é que tem do outro lado. Não, e eu gostava que depois que eu li o teu livro, eu falei, de fato, olha que danadinha. Podia... Aí você fica imaginando um arco-íris aqui para ver os degraus. É muito legal, desperta. Sim, a ideia é um pouco essa, trabalhar com uma linguagem um pouco metafórica, né? Trabalhar com a metáfora, porque não é só a criança que pode entrar nessa história. Eu acho que todos nós temos uma criança dentro de nós que às vezes está adormecida e que a gente não deixa, né, ela viver. E todo mundo pode empreender caminho, empreender jornada para conseguir qualquer estrela, quer dizer, qualquer sonho que tenha. Né? Basta a gente saltar da janela e buscar. Não, e essa mensagem, não sei se é o fulcro, o centro da história, mas você mexa-se, em resumo. Vá em busca do que você sonha. Do sonho. E isso que você acabou de dizer, que o adulto amortece um pouquinho, ou muito amortece. Sim, a criança que tem dentro de si, ele fica ali um pouquinho latente. Fica, mas está muito guardado às muito vezes, guardado, né? Não, e outra, bem embalado, porque de repente você, às vezes tem vontade de sonhar um pouquinho, mas você, claro que eu estou dizendo do meu caso, se sente até meio envergonhado. Não, peraí, porque eu tenho 70. Mas esse é um grande problema, uma barreira que o adulto tem, que a criança não tem. É uma barreira quase intransponível, né? Porque o ambiente não permite isso, o status que você chegou não permite mais, mas às vezes no recôndito do travesseiro, tá a gente, lá, né? A criança tá lá. Puxa vida, né? Mas a criança não tem isso, ela não tem muita regra, né? O que é regra para o adulto não é para a criança, ela entra, ela abraça, ela fala, né? O adulto pensa demais. Eu acho que a criança, ela deixa o seu sentimento fluir naturalmente, né? E eu acho que isso a gente não deveria perder. E eu particularmente, eu tento preservar a minha criança e não perder isso, não. Até porque eu acho que isso é que destaca o autor, sem ironia, o autor do ser comum. Por que eu digo o autor do ser comum? Porque o autor, o artista, o poeta, ele se diferencia pela maneira como ele se destaca do chão. Ele consegue uma abstração que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não consigo. Né? Não, eu pelo menos não consigo. Eu não escrevo mal, até que escrevo bem e tudo, mas não tenho abstração suficiente, por exemplo, para fazer um trabalho admirável como você fez. Obrigada. Com o Poeira das Estrelas. Obrigada. Porque além do talento que envolve, tem o lance do sonho. Sim. Da inspiração. Falando nisso, como que você se inspira? Você tem uma maneira prática para se inspirar? Olha, tudo me inspira. Ou você fica no radar, o radar está ligadão. Aí você um olhar de criança. Eu ando sempre com um caderno na minha bolsa. E qualquer coisa, às vezes uma frase, uma coisa que eu vejo na rua, um olhar de alguém, eu escrevo. Eu não sei quando é que eu vou voltar para essas anotações, mas eu sei que eu coloco ali, porque tudo me inspira. E eu acho que quem escreve, ele tem que estar atento, com um olhar para o mundo, né? Para perceber a vida à volta, porque ao fim e ao cabo, o que o narrador, o que o escritor faz? Ele conta coisas da vida. Às vezes numa linguagem ficcional e às vezes é uma reprodução da realidade, né? Então, é isso. Aquilo que eu disse, o radar do artista,
do escultor, do ator, do escritor. Todos os artistas. Tem que né? estar ligado, Sim. 360 graus. A qualquer momento entra alguma coisa. Você vem a São Paulo com uma certa... Uma vez por ano, mais ou Uma vez menos, por ano. Você já foi na Avenida Paulista domingo de tarde? Ah, eu adoro. Aquilo para você é um prato Aquilo cheio, é um né? prato cheio mesmo. Nossa. São personagens e personagens. Como eu admiro quem tem essa capacidade, porque eu vejo os personagens e ali tem de tudo, né? Tem de tudo. Outro dia eu fui... Super democrático, né, inclusive. Eu vi né? até um senhor, tava aquela loucura, porque a Avenida Paulista, e não foi no fim de semana, foi durante a semana, e é aquele corre-corre das pessoas olhando o relógio porque tem pressa, ou para ir para o trabalho. Metidos a nova-iorquinos, né? É uma coisa louca. E eu, de repente, parei e comecei a observar um senhor, porque tinha um senhor completamente no mundo dele, ele estava fazendo a saudação ao sol. Se jogou no chão e estava lá fazendo gestos, e eu fiquei assim, gente, ele está no mundo dele, ele está no ritmo dele. Mas eu consegui parar para ver, né? E poucas pessoas pararam, ou olhavam com aquela cara aqui, pessoa maluca. Nem liga mais, né? Nem liga mais, porque é quase como um ser invisível, como os elefantes que eles colocaram ali no meio da Paulista, né? Brincando com frases da invisibilidade. E é uma crítica mesmo, porque as pessoas... Pode estar um elefante cor-de-rosa no meio da rua, na Avenida Paulista. As pessoas têm pressa, olham para o relógio. Não, porque ele está focado né? no seu próprio mundo, né? Para mim foi uma chamada de atenção como as pessoas estão tão olhando para dentro de si, para o próprio umbigo, que não vê o que tem no mundo ao redor, né? E eu acho que quem é artista tem que soltar, não só artista, eu acho que toda a gente, mas os artistas têm essa capacidade de tentar mais se abrir. Facilidade, né? Tem mais facilidade. De tentar ver o mundo ao redor, né? E eu acho que era importante para todas as pessoas, porque o mundo está doido por conta disso. E você acha que essa facilidade que você tem, e que a maioria dos artistas tem, envolvendo aí também os escritores, isso é uma coisa que você traz dentro de si, é inato, você nasceu com isso. E aos poucos você vai desenvolvendo, né? Como você falou, sua avó e tal. Eu fui estimulada, minha família toda, assim, sempre me estimulou em todas as coisas que eu quisesse fazer. Se eu quisesse fazer teatro, se eu quisesse fazer dança, se eu quisesse fazer pintura, sempre fui muito estimulada. Mas eu própria também, eu me estimulo para não deixar morrer isso, porque as regras sociais são muito fortes. Pesadas, né? São pesadas. E se você deixa entrar, né? É como numa história da Silvia Ortoff, da Ovelha Maria, né? Onde uma ovelha vai e a outra vai atrás. E eu não quero ser essa ovelha que vai atrás da outra, né? Eu quero descobrir o meu próprio caminho com os meus próprios pés. E isso foi algo que eu fui estimulada pela minha família, mas que eu, Clara, tento não deixar né, morrer dentro de mim. Não, isso naturalmente estava em você, porque por mais estímulos que você tivesse, se não fosse a tua praia, você não ligaria e está acabado, não chegaria lá. Ou poderia me deixar levar, né? Exato. Mas me fala uma coisa, voltando só um pouquinho àquele teu trabalho lá da Zona Sul, que eu acho muito importante mesmo, e tenho certeza que você sensibilizou a maioria dos espequinautas. Se houver algum espequinauta que queira se engajar nesse trabalho, existe essa possibilidade? Por enquanto, é assim, como eu não tenho apoios nem patrocínio nenhum, eu não consigo ampliar, e mesmo porque eu não consigo abrir a escola, porque a escola não é minha, é uma escola ligada à prefeitura, e tem uma série de autorizações que não cabem a mim dar, né? Já é às vezes difícil me manter na escola, e pronto, vou fazendo o projeto com a autorização da direção de ensino, né? Mas eu já não consigo, com muita pena minha, porque eu gostaria de ter voluntários nesse projeto, né? Eu penso que pode ser um passo mais para frente, quando eu tiver patrocínios, quando eu tiver apoio. Vamos fundar a franquia Haddad de Educação. O grupo Haddad de Educação. É Haddad ou Haddad? Haddad. Haddad. Escuta, você vive lá e cá. Qual é o impacto que você sente, se é que você sente, não é obrigatório, mas da educação, do sistema educacional? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande essa pergunta. Dentro de Portugal e o Brasil, particularmente num momento muito triste que nós estamos atravessando. São formas diferentes. Assim, a educação e a cultura, seja em qualquer lugar que for,
muitas vezes ela é deixada de lado, né? E eu acho que os governantes, se eles forem inteligentes, eles vão priorizar a educação e cultura, mas, como muitos são inteligentes no mau sentido, eles não priorizam tirou daqui. no mau sentido. Eu só estava esperando você acabar de discursar. No mau sentido, eles não priorizam porque eles sabem que cultura e educação fazem as pessoas pensar. Questionar. Né? Ter autocrítica. De qualquer forma, assim, eu sinto diferença do sistema de ensino de Portugal para o sistema de ensino brasileiro. Ambos têm coisas boas e coisas ruins. E não é querendo estar em cima do muro, não é isso. Ambos têm coisas boas e ruins. O que eu sinto de grande diferença, talvez, seja as políticas públicas, não é, que são feitas, né, e o próprio incentivo, a própria verba para determinados programas educacionais e culturais, que aqui, infelizmente, acabaram, não é? Lá ainda vai tendo algumas coisas, não é? Mas política, eu acho que a política, infelizmente, é igual em todos os lugares do mundo. Tem coisas que são bem piores e coisas assim horríveis, né? E aqui no Brasil tem sido um bom exemplo, infelizmente. Né? É um mau exemplo, bom exemplo, mas é um mau exemplo. Não, nós estamos com os currículos arrasados, né, inclusive. Mas cultura e educação sempre é um calcanhar de Aquiles em grande parte do mundo, né? Poucas as nações se debruçam sobre isso, e aquelas que se debruçam sobre isso, claro que se destacam, né? Por isso que eu falo, os líderes de verdade são inteligentes e incentivam o povo a ser cada vez mais... eu acho que o líder inteligente... É líder, né? É líder, lógico, senão seria Já o nome. Só um mero político como os nossos aqui, que são ladrões. Mas o que eu digo que o líder inteligente faz com que os seus liderados se elevem. Exatamente. Porque aí você tem uma elevação global. Já visto os países orientais, visto China, Coreia, Japão, e mesmo vai por aí. Suécia, Suíça. Isso aí é ao concurso, né? Não tem outra coisa, porque não tem esses privilégios que às vezes os políticos têm, né? Todo mundo é igual, não há uma diferenciação. Eles andam não é de metrô, né? Andam de pelo ônibus. amor de Deus. Não, né? Aí você já tá querendo partir para baixaria. Então, já está querendo partir para baixaria. E é difícil comparar, porque culturalmente também um monte de coisa tem que ser mudada na mentalidade. Não, eu acho que Portugal, Brasil foi uma sacanagem, porque afinal de contas, Portugal é bem mais antigo do que a gente, tem uma base cultural mais estabelecida. Nós estamos ainda engatinhando, mas, pelo que eu sinto, infelizmente, nós vamos engatinhar por muito tempo. Porque a maioria que nos governa não tem a vontade de que nós nos levantemos, é sempre para baixo, para baixo, para baixo. Eu acho que tem o próprio povo, ultimamente. Também. Isso é o nosso sistema, em suma. Bom, vamos falar do Poeira das Estrelas, que é um livro muito bonito, muito lindo, poético, muito bem ilustrado. Aliás, capa dura, um belíssimo de um presente e, se vocês me permitem, leitura obrigatória, porque deu um belíssimo exemplo, uma belíssima história que merece, vale a pena ser contada aos infantes, que me permite o termo, aos infantes ao deitar-se. Aliás, um detalhe, vocês ao lerem o livro, vocês vão ver que ela consegue confundir a cabeça da gente com alguns termos que só existem em Portugal, então vale a pena até como cultura geral, tá? Menina, infelizmente, nós encerramos. Não há problema, é assim, não é? A vida tem começo, meio e fim, mas foi bom enquanto durou, não é? Foi bom aí. E espero que o próximo, que não seja muito longo, você volte para nos prestigiar, que claro que prestigie o nosso espaço modesto com a tua iluminação, com a tua inteligência, com a tua força de vontade, que é o mais importante, que você continue empenhada na cultura infantil e, de preferência, a nossa aqui. Muito obrigado por ter vindo. Pelo convite. E um feliz retorno. Muito obrigada. Tudo de bom. Pessoal, nós conversamos com a Clara Haddad, com um currículo vastíssimo, mas que principalmente sempre visa a elevação cultural, emocional, sentimental
das crianças e que naturalmente formará um adulto muito mais interessante. Muito obrigado pela companhia, pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.